Fiel, para tudo agora, porque o que o Diniz falou depois do jogo não foi uma análise comum, não foi só uma entrevista, não foi só mais uma coletiva. Foi um alerta sério, direto e preocupante sobre o momento do Corinthians e principalmente sobre o que pode acontecer com o elenco nas próximas semanas. Sim, o técnico abriu o jogo e falou algo que deixou todo mundo em choque. O Corinthians não pode perder jogadores agora. E quando ele fala isso, não é por acaso, não é discurso vazio, é porque a situação é mais delicada do que parece. Mas antes, já deixa o like agora, se inscreve no canal Timão Love, porque aqui você entende o que realmente está acontecendo dentro do Corinthians, sem enrolação. Agora presta atenção no contexto. O Corinthians vem de derrota, caiu para a zona de rebaixamento e o próprio Diniz deixou claro que a sensação dentro do clube é horrorosa. Sim, essas foram as palavras dele. E isso já mostra o nível de pressão que o time está vivendo. Agora junta isso com outro problema. Jogadores importantes sendo especulados para sair. Yuri Alberto, Hugo Souza, André. E aí você começa a entender o tamanho da preocupação do treinador. Porque segundo ele, o time não pode perder jogadores agora. Ninguém. E isso muda completamente o cenário. Porque mostra que o Corinthians não está em posição de negociar, não está confortável, não está seguro. Pelo contrário, está tentando segurar o que tem enquanto tenta sair de uma situação complicada no campeonato. E aí vem a pergunta que pega forte. Se chegar proposta, o Corinthians vai conseguir segurar ou vai ser obrigado a vender mesmo, correndo risco dentro de campo? Porque a fala do Diniz não foi só sobre o presente, foi sobre o perigo que o clube está correndo. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente o que ele falou sobre Yuri Alberto e por que essa situação pode explodir ainda mais dentro de Corinthians. Agora, Fiel, segura isso, porque quando o Diniz começou a falar do Yuri Alberto, a coletiva mudou completamente de tom. Não era mais só análise de jogo, era preocupação real com o futuro do time. Porque ele foi direto, disse que o Yuri é essencial, que é um jogador raro e que o Corinthians não teria reposição se ele sair. Olha o peso disso, o próprio técnico admitindo que não tem substituto à altura. E isso é gravíssimo, porque mostra que o elenco tem limitações. Sim, e que perder uma peça-chave agora pode comprometer toda a temporada. E não é só isso, o Diniz ainda deixou claro que já conversou com o Yuri sobre esse desejo de sair. Ou seja, isso não é novidade dentro do clube, isso já está acontecendo nos bastidores, e o técnico sabe disso. Então, quando ele fala que vai fazer de tudo para o Yuri ficar, não é força de expressão, é necessidade, é urgência, porque o Corinthians está em uma fase onde não pode se dar ao luxo de perder jogador importante, ainda mais estando na zona de rebaixamento e com pressão aumentando a cada rodada. Agora pensa comigo, Fiel, o atacante já falou publicamente que tem vontade de sair. Já existe acordo interno para negociação em caso de proposta, e o técnico admite que não tem reposição. Isso é uma combinação perigosa, porque basta uma proposta chegar para tudo mudar e o Corinthians ficar sem sua principal referência ofensiva no meio da temporada. E aí, como resolve? Quem assume? Quem decide? Quem segura a pressão? Esse é o tipo de problema que não se resolve de um dia para o outro. E é por isso que a fala do Diniz chama tanto atenção, porque expõe uma fragilidade que pouca gente estava enxergando. Mas calma, porque na próxima parte a gente vai entrar no impacto disso dentro do elenco e por que essa situação pode gerar um efeito muito maior do que parece agora. Agora, Fiel, presta muita atenção, porque aqui é onde a fala do Diniz começa a preocupar de verdade. Não é só sobre o Yuri Alberto. Não é só sobre uma possível saída, é sobre o efeito que isso pode causar dentro do Corinthians inteiro. Porque quando um técnico fala publicamente que não pode perder jogador, ele está basicamente dizendo que o elenco está no limite, que qualquer saída agora pode desorganizar tudo. E isso bate direto no grupo, porque jogador escuta, jogador sente e jogador começa a pensar no próprio futuro também. Então não é só um risco, é um gatilho que pode gerar um efeito dominó dentro do elenco. E aí a situação fica ainda mais delicada, porque o Corinthians já está pressionado pela tabela, já está na zona de rebaixamento e o próprio Diniz deixou claro o quanto isso incomoda o ambiente, dizendo que a sensação é horrorosa. Agora imagina isso somado a possíveis saídas de jogadores importantes. A instabilidade cresce, a pressão aumenta e o time pode sentir dentro de campo, porque no futebol tudo está conectado, bastidor, elenco, desempenho e resultado. E se um desses pilares começa a balançar, os outros sentem junto. E tem mais um detalhe que pouca gente está falando.
o Corinthians precisa arrecadar um valor alto com vendas de jogadores ao longo da temporada. Ou seja, ao mesmo tempo que o técnico pede para segurar o elenco, a realidade financeira pode empurrar o clube para o lado oposto. E aí surge o conflito entre o que o time precisa dentro de campo e o que o clube precisa fora dele. E esse tipo de conflito costuma gerar decisões difíceis e nem sempre as melhores para o desempenho esportivo. Mas calma, porque na última parte eu vou te mostrar o cenário mais realista do que pode acontecer daqui para frente e por que o Corinthians está em um momento decisivo que pode mudar completamente o rumo da temporada. Agora, fiel, chegou o momento de entender o cenário real, sem ilusão, sem emoção, só a verdade. O Corinthians hoje vive um conflito claro entre necessidade esportiva e necessidade financeira. De um lado, o Diniz deixando evidente que não pode perder jogadores, porque o time precisa reagir, sair da zona de rebaixamento, ganhar consistência e recuperar confiança. Do outro, a realidade do clube, que precisa vender, precisa fazer caixa, precisa equilibrar as contas. E quando esses dois mundos entram em choque, alguém vai ter que ceder. E normalmente quem paga o preço é o futebol dentro de campo. Porque se chegar uma proposta alta por Yuri Alberto, por Hugo Souza ou por qualquer outro jogador importante, a diretoria vai ser pressionada a vender. E aí não importa o momento, não importa a tabela, não importa a fase, o negócio acontece e o time precisa se virar com o que tem. E é exatamente isso que preocupa na fala do Diniz, porque ela escancara que o Corinthians não está preparado para perder peças agora. Não tem reposição, não tem margem, não tem segurança. E isso coloca o clube em uma situação extremamente delicada, porque qualquer saída pode desestabilizar ainda mais um time que já está pressionado e tentando se reencontrar. Mas, ao mesmo tempo, existe um ponto que a Fiel precisa entender. O momento exige resposta dentro de campo, exige postura, exige entrega, porque independente de quem fique ou quem saia, o Corinthians precisa reagir, precisa pontuar, precisa sair dessa situação o quanto antes. E isso depende muito mais do elenco atual do que de qualquer reforço. Agora eu quero saber de você, Fiel. Você seguraria os principais jogadores até o fim da temporada, mesmo com risco financeiro? Ou venderia para aliviar as contas? Comenta aqui embaixo, porque essa decisão pode definir o ano do Corinthians. E se você quer continuar por dentro de tudo que acontece no Timão, deixa o like, se inscreve no canal Timão Love e ativa o sininho, porque aqui você acompanha o Corinthians sem filtro, sem enrolação, só a verdade. Tamo junto e vai Corinthians!